Meu nome é Guilherme Malta Rodrigues de Souza, sou aluno do curso de Direito da Faculdade FAMIG. Hoje nós vamos analisar o livro As Misérias do Processo Penal, do autor Francesco Carnelucci. Francesco Carnelucci é natural da Itália, Udine, da cidade Udine. Nasceu em 15 de maio de 1879, sendo um dos maiores juristas da Itália. Foi advogado civil e depois migrou para a área criminal. Em 1957, ele publicou um dos seus 43 livros, que foi As Misérias do Processo Penal, livro este que nós vamos tratar agora nos próximos slides. Em relação ao livro, Carnelucci divide o seu livro em vários temas, entre eles a toga. O que a toga representa para Carnelucci? A toga, ele a compara com a farda militar e diz que a toga ela é envaizada de valores éticos e morais. Ela simboliza a autoridade. Então o juiz ele tem que ter a vestimenta da toga, porque no momento que ele se apresenta para o público, fica evidente a figura daquela autoridade no local. Então ele faz assim um capítulo referente à toga, porque ela é envaizada de simbolismo e autoridade, estando o juiz no topo de uma escada. Carnelucci, quando vai tratar sobre os elementos da justiça, da situação do processo penal, como o juiz, o advogado, as partes da defesa, o réu, ele usa um simbolismo que é a escada. E nessa escada ele coloca o juiz no topo, como o melhor, né? Depois Carnelucci vai tratar sobre o preso, e é exatamente o foco principal do seu livro, porque na verdade o que ele quis com o livro das misérias do processo penal é exatamente isso, é trazer uma visão mais humanizada em relação ao réu, em relação ao preso. E ele diz o quê? Não é com o mal que se pode vencer o mal. As pessoas geralmente têm um senso comum de achar que o preso ele é tratado como um animal, ele é um bicho, ele já não tem mais uma característica de ser humano. E por perder essa característica de ser humano, muitas vezes ele é visto como alguém que tem que receber a pior pena, tem que receber a pena mais cruel pelo crime cometido. E é isso que ele vai tratar. Então ele diz que não há como, de forma superficial, determinar que o indivíduo é mal ou do bem. Para tanto, dentro do processo penal, o preso deve ser visto a partir do seu ato. E aquele ato por si só não pode ser a interpretação daquele homem. Então o que ele quer dizer é que o preso, mesmo que ele tenha cometido um ato contrário à lei, ele não pode ser simplesmente reduzido por aquele crime cometido, porque ele tem uma história, ele tem um passado, ele tem características boas. Então ele vem trazer nesse livro uma crítica à sociedade para que comece a enxergar o preso não só pelo fato cometido, mas por um todo, por uma visão humanizada, uma visão mais humanitária, porque aquele preso lá, assim como eu, assim como todos nós, é um ser humano também. Em continuidade, ele vem tratar do advogado. O advogado, juntamente com o preso, eles estão juntos nessa escada, como vamos dizer assim, como foi dito mais acima. Se o juiz está no topo da escada, então o advogado e o preso estariam no pé da escada. O advogado é a figura relacionada ao preso como um amigo, porque o preso ele não tem ninguém nesse momento. O preso ele é um cara, o réu, no processo penal, ele é uma pessoa que ele não tem ninguém ao seu lado. Então, na verdade, esse aliado é o advogado. Então, ele compara em seu livro e diz algumas frases do tipo que o preso é um pedinte, é um pedinte que busca no advogado um amigo capaz de lhe tirar daquela situação de desprezo. Entendeu? Então, o Carnelucci ele ainda compara o advogado ao médico. Por quê? O médico não é a pessoa que traz o alento para o paciente, não é a pessoa que traz a cura, que traz a melhora. Então, na visão de Carnelucci, o advogado ele tem essa figura de trazer o alento para o preso. É a pessoa que vai dar esperança, que vai dar um fôlego a mais para aquele réu, para aquela pessoa que está no sofrimento, de estar passando por um processo penal. E continuando a nossa análise, nós temos agora as partes do tribunal, que seriam o juiz, as suas partes, a defesa e a acusação, no qual é muito interessante o Carnelucci enfatiza. Ele diz que tanto o defensor quanto o acusador
são parciais em suas apresentações, suas alegações. E isso é o importante, porque é graças a essas acusações parciais, ou seja, por eles serem parciais tanto na defesa quanto na acusação, torna o juiz imparcial. É exatamente essa parcialidade de ambas as partes que vai fazer com que o juiz seja imparcial. Então isso é uma crítica, assim, isso é até uma análise muito interessante, porque é nessa parcialidade que se constrói os argumentos, tanto do defensor quanto do acusador. Então, se todas as partes falam a verdade, o juiz vai analisar aquele rol de afirmações e vai tirar a sua convicção de forma imparcial sobre a situação ali descrita, né? Sobre, no caso, sobre o julgamento, ou seja, o que for. E aí o mais interessante, novamente, a gente, né, falando nessa questão da visão humanizada, que é o rol principal do livro. O livro ele é enraizado de figuras de linguagem. O Carnelucci ele usa muito essa questão da figura de linguagem, mas o que ele quer dizer é exatamente isso. Que em 1957 ele já tinha essa visão, que é necessário nós termos um tratamento diferenciado com o réu, porque ele é a base do processo penal. Então, ele diz o seguinte: faz muito tempo que os juristas se deram conta de que para o juízo penal precisa, além do fato, conhecer o homem. E conhecer o homem não é possível sem reconstruir-lhe a história. Então, Carnelucci, ele faz uma defesa, mas uma crítica ao mesmo tempo. Ele diz que é preciso você analisar a história do réu. Você não pode julgá-lo simplesmente pelos seus atos, mas também diz que o juiz não consegue sozinho conhecer toda a história do réu. Por quê? Porque se assim fosse, seria muito simples. Então, assim, demanda-se muito tempo e muita conversa. Então, ele diz que, na verdade, quem está mais apto a fazer esse papel de tentar trazer essa história do preso, do réu, para você ter uma visão mais humanizada no processo, é até mesmo o advogado. E ele cita também que o delito é uma desordem e o processo serve para restaurar a ordem. Contudo, tem a seguinte premissa: mas se o delito é uma desordem e o processo é para restaurar a ordem, como se restaura a ordem em um lugar que é costumeiramente de desordem? Ou seja, como que você vai obrigar um réu a não cometer um crime, a pessoa não cometer um delito, se ela já vive num ambiente, numa sociedade totalmente desordeira? Então isso é uma das coisas que ele já propunha naquela época, e hoje nós percebemos isso. Não que viver, às vezes em aglomerados, em favelas, seja o motivo do criminal, mas a gente percebe que a grande parte, 90% das pessoas que hoje passam por um processo penal, são pessoas que, na grande maioria das vezes, miseráveis, pessoas que passam por uma situação à margem da sociedade, de necessidades básicas. Então, essas pessoas geralmente são as que cometem o delito. Então, não tem como nós falarmos em julgamentos e também tratar um pouco essa característica de onde que vem essa pessoa, da sociedade em que ela vem, né? E continuando, nós temos uma outra crítica do Carnelucci, que é a demora do processo penal. O processo penal como um todo, ele é demorado. E muitas vezes há um grande medo por parte dos juristas, que é o erro. E é o que ele cita no seu livro, que um diplomata italiano foi acusado de matar a esposa na Tailândia. E ele foi preso preventivamente. Após 14 anos preso preventivamente, enquanto o seu processo corria, eles conseguiram chegar à conclusão, e com provas, né, e com provas cabíveis, que ele não havia matado a sua esposa. Mas aí, nesses 14 anos, ele foi penalizado, porque ele ficou preso preventivamente para depois descobrir que ele não tinha sido quem matou a esposa. Então, ele fala sobre isso, a tortura do processo penal. O processo penal em si é um objeto de tortura, porque além da pessoa demorar demais para saber qual é a sua sentença, para saber se ela será absolvida ou condenada, há ainda o risco do erro. Além disso, ele cita também que a condenação não significa o ponto final, mas na verdade apenas a mudança de sede, de tribunal para penitenciária. O que na verdade é uma reflexão de que o processo ele continua para o réu, e esse sofrimento físico e emocional também vão perpetrando através disso. Por fim, e uma coisa bem interessante que é importante ressaltar, a imprensa e a sociedade. Naquela época, o Carnelucci já citava a imprensa.
ele citava que a imprensa fazia assim, ela descrevia o réu, ela descrevia a pessoa presa como um animal, né? Como uma pessoa totalmente fora dos padrões assim de ser humano. E isso inflava a sociedade, porque a sociedade, como né, na Roma antiga, na questão do Coliseu, né, questão dos leões, dos gladiadores, era a plateia, era o público que decidia o final, se quem vivia e quem morria. Então, nele fala muito sobre isso, que a imprensa, por tornar o réu uma figura assim como um bicho, ele faz com que a sociedade queira sempre o mal maior, queira sempre a pena mais obscura para ele. Então ele cita que a imprensa ela tem um papel assim muito forte nessa deturpação da visão de como o réu é, de quem é a pessoa do réu. Então essa é uma outra crítica que ele faz. E a gente pode até fazer uma correlação com algo que aconteceu recentemente sobre o Lázaro. Foi perseguido, a imprensa diariamente, maciçamente, fazendo noticiários, o colocando na televisão como um homem frio, um homem que não tem nenhum tipo de característica, um homem que não tem nenhum tipo de qualidade, ainda que ele tenha cometido crimes bárbaros, mas ele também é um cara, ele foi uma pessoa que tem uma família, tem filhos, e isso foi totalmente ocultado. Então ele foi colocado só como um animal. Tanto é que após a sua morte em confronto com os policiais, a sociedade em si aplaudiu isso, a sociedade regozijou com essa situação, ou seja, relembrando a velha Roma, o velho Coliseu, na qual a plateia, ou seja, a população, a civilização que escolhe quem vive ou quem morre, ou seja, a civilização que dá a pena final para o réu, né? E ele faz exatamente essa crítica sobre isso. Então, é a questão do pão e do circo, é o cuidado que nós temos que ter com as mídias televisivas. Então, pessoal, essa foi uma análise breve relacionada ao livro As Misérias do Processo Penal. O livro ele é mais abrangente, mas trazendo para o nosso estudo aqui e para o nosso trabalho, essa foi as correlações, os pontos mais importantes que eu vi em relação ao livro. Muito obrigado.